Olá pessoal, agora a gente vai fazer um exemplo completo com variáveis em memória e structs também, para vocês notarem que a gente não está falando de uma coisa extremamente complicada, é só a gente ser sistemático que vocês vão conseguir avançar e chegar num resultado bem interessante, tá? Então o nosso exemplo completo, a especificação dele é, você tem que escrever um código que recebe um vetor de pontos e encontra o menor retângulo que contém todos esses pontos. Todas as coordenadas são números inteiros e não pode existir pontos na borda. Então, eu estou mostrando para vocês aqui do lado direito os pontinhos em azul. Então, a gente recebeu 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos em azul, certo? E aí, o que a gente está falando é que não pode ter ponto na borda, então o menor ponto ele tem que ser abaixo do ponto mais baixo aqui, acima do ponto mais alto, à esquerda do ponto mais à esquerda e à direita do ponto mais à direita. Isto é exatamente onde nós estamos com esses pontos vermelhos aqui. Então, só para dar um exemplo, se esse ponto aqui tem a coordenada x igual a 3, esse daqui vai ter x igual a 2, por exemplo. Se esse ponto aqui tem a coordenada y igual a 10, esse daqui vai ter o y igual a 9, tá? Pelo lado direito, se esse cara aqui tem o y igual a 40, esse aqui vai ter o y igual a 41. E aqui embaixo, se esse cara aqui tem o x igual a 20, esse aqui vai ter que ter o x igual a 21. Tá? Então a gente está falando o seguinte, eu vou pegar os pontos da minha margem e vou trabalhar sempre com um a mais dele, tá bom? Essa é a ideia geral e a gente precisa fazer um programa que ache exatamente esse retângulo de contorno, tudo bem? Ok? Esse é o enunciado. E assim, quando a gente está fazendo um programa grande, a dica geral é tentar codificar esse programa numa linguagem mais de alto nível para a gente poder entender e tentar ver se a gente entendeu o algoritmo, se o nosso problema está sendo entender o algoritmo ou se o problema está sendo de assembly mesmo, tá? Então, vamos avançar um pouquinho para a gente tentar encontrar a nossa solução. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é pensar que eu vou ter uma estrutura, a estrutura nossa é ponto, e a gente definiu int x, y, quer dizer, eu tenho x e o y, as nossas coordenadas estão nessa ordem, só para deixar bem claro para vocês, é irrelevante a ordem que a gente queira colocar, mas a gente tem que fazer o programa inteiro exatamente com a mesma ordem que a gente escolher, tá? Então aqui nós temos o x no endereço mais baixo e o y no endereço mais alto, tá bom? E a gente vai declarar um struct ponto, um vetor com 8 elementos, vamos supor aqui que a gente tenha 8 elementos aqui do vetor, tá? Ok? Então nós vamos ter 8 caras aqui, tá bom? E aí o nosso código vai começar então com struct ponto, o inferior esquerdo e o superior direito. E agora propositalmente a gente declarou isso aqui como uma variável local, né? Variável local. O que significa isso? Significa que ela vai para a pilha, tá? E aí a gente agora chama uma função chamada encontracantos, e essa função encontracantos, ela vai receber o v, vai receber o tamanho do v, 8, vai receber um ponteiro para o elemento inferior esquerdo e um ponteiro para o elemento superior direito, ok? Tudo bem? Vamos trabalhar então para a gente declarar esse cara, para a gente poder pegar esse elemento, tá bom? Então eu vou pegar e vou colocar aqui um pouco disso para a gente, tá? Então nós temos o nosso main, né? Então vamos começar com o nosso main, tá? E aí o nosso main a gente precisa começar salvando ou reservando as posições na pilha, tá? Então a gente vai começar com a DDI, certo? Então eu vou trabalhar com o nosso SP, só acertar isso aqui para não parecer dois pontos, SP, menos 20. Poxa, 20 elementos? Por que 20 elementos? Eu vou colocar aqui, ó, o RA, a gente sempre quando vai fazer o main chama alguém, a gente vai ter que colocar o SP e o RA. Eu estou usando essa sintaxe aqui agora, lembrando que isso aqui é equivalente a store RA 16 SP, porque eu notei que nos exemplos, quando eu escolho essa notação da esquerda, vocês têm mais facilidade para entender. Então, as duas notações são equivalentes, eu estou passando a usar essa notação da esquerda, porque ela é mais legível para vocês, tá bom?
Bom, e aí o que a gente vai fazer? Eu não vou gravar mais nada aqui na pilha, porque a gente já sabe que os demais elementos serão colocados na pilha exatamente na ordem que a gente está colocando. Então aqui a gente vai ter dois pedacinhos da pilha, que eu vou ter o ponto inferior esquerdo e o superior direito, do jeito que a gente declarou aqui, ó. Então, inferior esquerdo e o superior direito. O que significa isso? Significa que a nossa pilha, a gente teria o superior direito e o inferior esquerdo aqui, cada um deles com 8 bytes, tá? Eu não preciso colocar nada neles, porque a gente simplesmente já sabe isso, tá bom? Bom, e aí o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que preparar os parâmetros, certo? Porque nós temos essa chamada de função. Então vamos lá preparar os parâmetros dela. Eu preciso colocar o A0. Para colocar o A0 eu preciso trazer o nosso vetor, né? Então eu preciso trazer o vetor para o nosso A0. Então vamos fazer assim, ó. Load upper immediate para o nosso A0, tá? High, e qual é o nome do nosso vetor? Nosso vetor chama V. Então, high V. A, D, I, a 0%, low, o nosso vetor. O A1 tá fácil, né? Então, a D, I, para o nosso A1, certo? Nós vamos colocar o valor 0 e 8. Então, vou colocar o valor 8 no A1. Observa que aqui, nesse caso, a gente até poderia pensar em ter o tamanho do vetor como uma variável de memória, e eu teria que fazer o load dessa variável de memória e tudo mais. A gente não está considerando essa situação. A gente já está pegando direto essa constante, uma vez que ela foi declarada como constante imediatamente ali em cima, tá bom? Então, agora eu preciso trabalhar o A2, que é exatamente o nosso SP0, que é esse cara aqui, né? Tá? E a gente vai fazer o A3, que é o nosso SP8, que é esse cara aqui. Então, agora eu estou colocando o A2 e A3 exatamente apontando para os lugares corretos, e com isso a gente pode fazer um call, certo? Em contracantos. Na hora que a gente faz o nosso call em contracantos, a gente já encerrou a nossa rotina. Eu posso fazer a carga do RA SP16, que é exatamente o oposto lá de cima, tá vendo? E a gente pode atualizar o SP com os 20 que estavam lá em cima, tá vendo? E dar o nosso hatch. Então, por que eu fiz essa função main aqui primeiro? Para mostrar para vocês que a coisa não fica tão complicada. Basta a gente quebrar em pedaços e agora a gente consegue olhar cada um dos pedaços e encontrar a nossa solução corretamente. O que nós temos aqui de diferente? Nós temos de diferente porque na hora que nós atualizamos a pilha, nós colocamos aqui dois pedaços de 8 bytes e nós alocamos o SP, certo? No SP, para poder fazer uma cópia tanto no A0 quanto no A3 de duas palavras. Eu tenho 8 bytes para o A0, 8 bytes para o A2 e 8 bytes para o A3, tá bom? E eu estou passando eles como parâmetros, como segundo e terceiro parâmetro para o nosso encontra-cantos. Agora a gente tem que olhar um pouco do encontra-cantos, que é essa rotina aqui. Então, encontra-cantos, como a gente já tinha falado, ela recebe o V, certo? Ela vai ter o tamanho, vai ter o inferior esquerdo, vai ter o superior direito aqui, tá bom? Então, esse é o nosso código. E aí nós temos uma característica importante, que é eu preciso definir o valor inicial. Então, assim, o nosso inferior esquerdo e o nosso superior direito, a gente pegou exatamente o primeiro elemento do vetor. Estou supondo que esse vetor não pode ter tamanho 0. Então, a gente pega exatamente o primeiro elemento do vetor. A gente pega, decrementa o tamanho, já que o primeiro elemento está lá. E eu incremento o vetor para poder falar, o primeiro já foi, vou processar o próximo. E aí a gente precisa aqui avançar um pouquinho, né? A gente precisa avançar um pouquinho. Então a gente vai fazer, enquanto o tamanho não for 0, eu vou ajustar o inferior esquerdo, ajustar o superior direito. E aqui, obviamente, a gente vai ter que fazer tamanho menos menos e V mais mais.
tá? Então a gente precisa ajustar esse código nosso para a gente poder fazer o nosso laço while aqui em C sem problema. Na hora que a gente roda isso, uma coisa importante, lembra que eu falei que a nossa borda tem que ser decrementada? Eu estou falando aqui que esse ajuste inferior esquerdo e ajuste superior direito, ele não está ajustando a borda, então a gente precisa de duas linhas aqui, olha. Para fazer o inferior esquerdo, eu vou decrementar o x e decrementar o y. Quer dizer, eu acho primeiro quem é o ponto, o x mais à esquerda, eu acho quem é o y mais à esquerda, e depois, ao final que eu encontrei isso aqui, eu decremento tanto o y mais à esquerda quanto o x mais à esquerda, e faço a mesma coisa com a direita, eu incremento os outros dois, tá? Então, esse passa a ser o nosso contexto, tá bom? Ok, pessoal? Tudo bem? Então, novamente, eu chamo duas funções. Então, essa função aqui não é folha, significa que eu tenho que salvar o nosso RA e eu preciso olhar um pouquinho, inclusive, os nossos parâmetros, tá bom? Então, vamos lá? Vamos tentar escrever essa função aqui. Eu vou botar o protótipo dela porque ela é maior agora e é importante a gente ter isso aqui anotado aqui em cima, tá? Encontra cantos, tá? E ela vai ter ponto, asterisco V, int tamanho, certo? Ponto é o inferior, opa, desculpa, inferior esquerdo, ponto superior direito. Tá? Então esse aqui é o protótipo nosso. O que a gente precisa fazer aqui? A gente tem que reservar espaço na pilha. E como eu vou chamar outra função, aqui nós temos uma característica extremamente importante. Como eu vou chamar outra função e esses caras aqui, esse aqui vai ficar no A0, esse aqui vai ficar no A1, esse aqui no A2, esse aqui no A3, eu vou preservar esses valores usando um registrador S. Então a gente já tem 4 elementos aqui que eu preciso preservar, mais o nosso RA, então significa que a gente tem que preservar 5 elementos. Então eu vou fazer um ADDI do SP, SP menos 20. 20 porque é 5 vezes 4. E aí a gente pode guardar o RA na pilha. Eu posso guardar o S0 na pilha também. Eu vou guardar o S1 na pilha também, tá? A gente vai guardar o S2 e vai guardar o S3 também. Tá? Então esse passa a ser o nosso efeito. O que a gente precisa fazer? Eu quero preservar o A0, A1, A2 e A3, eu vou preservá-los no S0, S1, S2 e S3, para ficar um pouco mais fácil a nossa vida, eu vou alinhar perfeitamente, né? É muito mais legível desse jeito, né? Então, copia o A0 para o S0, mesma coisa para o A1, para o A2 e para o A3. Tá bom? Então esse passa a ser o nosso código. O que a gente vai fazer agora? Eu preciso agora pensar um pouquinho definindo quem vai ser o primeiro elemento, né? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente tem que fazer este pedaço aqui de código colocando os valores defaults. Como é que eu faço esse valor default? Eu sei que o meu S0 agora tem o valor do A0, que é o V, certo? Então, só voltar aqui em cima, tá? O A0 é o V e a gente está mapeando ele também no S0, S1, S2 e S3, a gente acabou de copiar. Então, agora eu vou começar a usar esses registradores como S's. Então, a gente precisa copiar o que o S0 está apontando para o S2 e o que o S0 está apontando para o S3 também. Como é que a gente faz isso? Eu vou fazer uma carga para o T0, tá? Do nosso S0,0, e eu vou aproveitar e vou guardar, então, o próprio T0, né, no S2, e vou aproveitar e vou guardar também o T0 no S3,0. Então, isso aqui a gente fez os X, né? Então, a gente fez aqui, ó, o inf ask x igual, ele recebe, no caso, V
x, e nós temos o sup de x, ele também recebe o nosso vx. Tá? E a gente vai fazer a mesma coisa, eu vou usar o mesmo T0, só que agora eu vou pegar o y, então o y é o índice 4, e eu vou aguardar do mesmo jeito o T0, S2, 4, T0, S3, 4. Então a gente guarda exatamente os dois elementos, tá bom? Ok? Com isso a gente faz esse cara aqui para o y, né? Esse aqui, eu faço a mesma operação com y, e a gente vai avançar um pouquinho agora que eu tenho que decrementar o tamanho. Então eu preciso fazer um ADDI, o nosso tamanho aqui é o nosso S1, era o A1 e virou o S1 também, né? Então eu vou pegar o S1, S1, menos 1, e eu vou ter que incrementar o nosso vetor. Então para incrementar o nosso vetor, a gente vai fazer um ADDI S0, S0,8. Relembrando que eu tenho dois inteiros na nossa estrutura, então esse é o nosso elemento que a gente vai trabalhar, tá bom? Bom, agora, se a gente olhar o nosso código, nós temos um loop aqui dentro, então eu preciso fazer este loop aqui. Eu vou colocar aqui, ó, loop, e a gente vai fazer um teste. Eu vou fazer uma versão simplificada, que tem 2 saltos dentro dele. Daria para tentar trabalhar com um único salto, mas vamos tentar trabalhar com 2 saltos para ficar mais fácil para a gente. Então eu vou fazer o seguinte, olha, branch equal, se o nosso S1, que é o tamanho, se ele for 0, significa que a gente chegou ao fim. Tá? Então se o S1, que é o tamanho, foi 0, vá para o fim, acabou. Tá? Caso contrário, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ajustar o inferior esquerdo e depois ajustar o superior direito para a gente. Como é que eu faço para ajustar o inferior esquerdo? Eu vou ter que definir os parâmetros. Eu vou ter que trazer o nosso A0. O A0 do inferior esquerdo é exatamente o nosso vetor. Então é o S0, é o elemento que eu estou apontando no vetor. E o nosso A1 é... O que vai ser o nosso A1? Ele vai ser o nosso S2, certo? Ele é o S2, só voltando lá em cima, ele é o inferior esquerdo aqui, ó, tá? Então é o nosso S2 aqui embaixo, tá? Aí o que a gente faz? Chama, ajusta, inferior esquerdo. E a gente faz algo bem similar para o nosso superior direito. O que a gente vai fazer agora, então? ADD, A0, S0, 0. E a gente vai fazer um ADD, A1, S3, 0. E call, ajusta, sup. Superior direito. Tem uma coisa bem interessante que vocês vão notar essas duas instruções. Nota que elas são idênticas, certo? E por que eu fiz 2 vezes exatamente a mesma instrução, né? Por que eu não pude pegar esse A0, já que ele está com o valor de S0, e evitar fazer essa instrução aqui embaixo? A gente não pode por causa dessa instrução. Toda vez que a gente faz um call, a gente sabe que o call tem direito de alterar todos os parâmetros. Então, significa o seguinte, você não pode considerar que esse A0 vai ser mantido. Tem sempre aquela pergunta, mas fui eu que escrevi o ajuste inferior esquerdo. Não importa. Não importa quem escreveu, você não tem direito de considerar que o A0 foi mantido. Tá? Então, isso é um erro, porque você está quebrando a convenção do seu processador. Como eu gosto de dar o exemplo, né, você pode pegar o seu carro e dirigir pelo lado esquerdo da rua, seu carro vai continuar funcionando, mas você não deixa de estar na contramão. Tá? Então, nesse caso aqui, você não pode colocar e aproveitar o A0, você vai ter que fazer o A0 novamente lá, tá bom? Ok? E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer exatamente agora esse trecho do código aqui. E esse trecho do código aqui é decrementar o tamanho, né? E o tamanho está no nosso S1. Decrementar o tamanho de 1 e incrementar
o nosso V, que é o S0 de 8, porque eu tenho 2 inteiros lá. Na hora que a gente fez isso, a gente pode fazer o loop. Então a gente vai saltar esse loop vai se repetir completamente, tá? O que mais que a gente faz? Voltando aqui, agora vai faltar esses 2 pedaços aqui quando a gente encerrar o loop. Então esses 2 pedaços que a gente precisa fazer para encerrar o loop, eles vão estar aqui embaixo no fim. Significa que eu preciso agora, nesse momento aqui, certo? Recuperar cada um dos parâmetros nossos, quer dizer, cada um dos inferior esquerdo e superior direito, e ajustar as bordas, né? Então todo inferior esquerdo tem que ser decrementado e o superior direito tem que ser incrementado. Como é que a gente faz isso facilmente? A gente vai pegar aqui e vai fazer um load para o T0 do S2, 0. E o que a gente faz aqui? A gente decrementa, porque o T0, o S2 é o inferior esquerdo. Então a gente incrementa o T0 de T0 menos 1, certo? E com isso eu guardo ele de volta. Store T0 S2 0. Então eu já fiz o store de volta. A gente vai fazer a mesma coisa para o S2 4, quer dizer, agora eu vou fazer para o Y, né? Do inferior esquerdo. Então eu vou fazer um load do T0 S2 4 ADDI T0, T0 menos 1, e a gente vai fazer um store do T0, do S2 e 4. Pronto, consegui fazer o inferior esquerdo. Agora a gente precisa fazer o superior direito. Lembrando que o superior direito eu tenho que incrementar. Então vamos fazer aqui, certo? Então isso aqui ajusta, certo? O inf esc menos menos, né? Com x menos menos e y menos menos. E agora eu tenho que fazer a mesma coisa aqui para o outro, que eu vou fazer com T0. E vou usar o registrador S3 com 0. Observa que é a mesma cara do código, tá? Só que agora eu incremento de 1 ao invés de decrementar e eu guardo de volta T0, certo? S3,0. E eu vou fazer com o Y a mesma história. Então eu vou fazer um load do T0, do S3, 4. Eu vou fazer um ADDI do T0, T0, 1. E eu vou fazer um store do T0, S3, 4 novamente, tá? O que a gente fez? A gente fez a mesma coisa. Esse aqui é o superior direito, e eu estou fazendo x mais mais, y mais mais. Com isso a gente vai e trabalha com esses elementos, só que agora a gente precisa, para acabar o nosso laço, a gente precisa restaurar os valores das pilhas. Então é só voltar lá em cima, bem lá em cima, lá no topo. Lembra desse início aqui que a gente reservou a pilha, 20 elementos. Eu preciso agora restaurar exatamente esses mesmos 20 elementos. Tá? Então vamos colocar aqui, eu vou fazer então o nosso load do S3 SP,0, load S2 SP,4, load S1 SP,8, load S0 SP,12 e load RA SP,16, tá? E aí a gente pode fazer o nosso ADDI, tá? SP, SP,20, tá? Então a gente fez o nosso código aqui todo, ficou bem grande, tá vendo? Mas vocês entenderam pedacinho por pedacinho, relembrando o nosso ponto crítico aqui embaixo dessa pilha tão grande, foi que nós decidimos guardar todas as variáveis, no caso, todos os nossos parâmetros nos registradores S, tá bom? Ok, pessoal? Bom, vamos avançar agora. A gente tem duas funções que a gente definiu aqui embaixo. Deixa eu até trocar a cor aqui para ficar certo. Nós temos essas duas funções que nós vamos ter que trabalhar e essas duas funções a gente vai implementá-las também, tá? Ok? Ajuste inferior esquerda, eu recebo um ponto e eu tenho o ponto inferior esquerdo. O que a gente faz? Se o ponto x é menor que o x do inferior esquerda, eu guardo esse ponto aqui.
Se o ponto y é menor que o inferior à esquerda, eu guardo ele aqui também, tá? É só isso que a gente faz, essa é a nossa rotina. Então, o nosso ajuste inferior à esquerda, ele vai ser um pouco mais simples de escrever, né? Vamos pegar aqui, então, nós temos o nosso void, né? Ajusta inferior esquerda, tá? E a gente vai ter um ponto P e um ponto inferior esquerda, tá? Ok? Isso a gente vai fazer. Esse cara é o A1, esse cara aqui é o A0, esse cara aqui é o A1, tá? Então a gente tem aqui, ó, ajusta inferior esquerda, 2 pontos. O que a gente vai fazer agora do nosso código? A gente precisa trazer o x e o y do A0, tá? A gente precisa trazer o x e o y do ponto. Como é que a gente faz isso? A gente vai trazer, então, primeiro testando o x do A0 contra o x do A1. Então, vamos fazer assim, ó, load para o T0, tá? O A0, 0. Eu vou trazer para o T1, o A1, 0. Então, trouxe os dois x. O que eu vou fazer agora? A gente vai olhar e se o nosso T1, certo? Se o nosso T0 é menor, eu tenho que fazer a troca, certo? O que significa isso? Que se o T0 é maior ou igual, a gente não altera. E aqui eu vou usar esse label não altera múltiplas vezes, então eu vou colocar aqui já de uma vez um não altera 1, né? Que eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo para o y também. Se eu tiver que alterar, a gente faz o store do nosso T0, ok? No A1,0. Quer dizer, se eu tiver que trocar, eu vou pegar o x do ponto e vou guardar no próprio A1. E aí nós temos o nosso label não altera 1, que é esse cara aqui, tá bom? E a gente vai fazer a mesma coisa com y, né? Então vamos fazer um load para o T0, ok? O A0, 4, e eu vou fazer um load para o T1, A1, desculpa, 4 também, tá? Faz a mesma comparação, branch if greater than or equal, do nosso T0 com o T1, não altera 2, certo? Eu preciso olhar esse cara, e se eu tiver que alterar, a gente dá o nosso store do T0 para o nosso A1,4. Então a gente guarda esse cara, e o não altera 2, ele simplesmente tem um hatch. Nota que eu não manipulei pilha, a gente não fez nenhuma operação de pilha aqui nesse momento, porque a gente simplesmente é uma função folha, a gente não precisa salvar o RA, não precisa salvar nenhum registrador S, porque a gente só usou os registradores T. E aí vocês podem perguntar, mas aí você nem trocou o A e eu precisava daquele A antes. Novamente, não pode trocar. Se você não pode trabalhar com a suposição de que a função que você vai chamar não vai alterar algum dos registradores. Então você tem que trabalhar com a consciência de que ela tem direito de alterar esses registradores para você, tá bom? Ok, pessoal? Então agora a gente precisa fazer a próxima função, que é a justa superior direita. A justa superior direito, ela é muito parecida com a anterior, então eu vou passar até um pouquinho mais rápido com ela, certo? Tá faltando uma folha em branco aqui pra gente. Eu vou inserir uma página, finge que não vira essa folha de fundo, tá? Então eu preciso ajustar a superior direita aqui. A gente vai colocar void ajusta sup dir, ok? E aí nós temos o nosso ponto asterisco P e nós temos o nosso ponto asterisco sup dir. A gente sabe que esse cara aqui fica no A0, esse cara aqui fica no A1 e aqui nós temos a nossa ajusta sup dir, tá? Então esse cara aqui é a nossa função e a gente vai fazer algo muito parecido com o anterior. Vamos trazer todos os x, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, load
T0, A0, 0, load, T1, A1, 0. E agora a gente já sabe que o ponto é esse, certo? Então eu preciso fazer a nossa comparação e aí a gente vai fazer o nosso BGE, só que agora eu vou colocar se o ponto meu superior atual, certo? Ele é maior ou igual ao T0, então não altera 2. Observa que eu estou incrementando isso aqui, já notaram? Eu estou fazendo, desculpa, não altera 3, né? Eu já tinha usado o 1 e o 2, eu estou fazendo não altera 3. Quando você faz um programa em Assembly, os seus labels, é importante que você vá colocando novos labels. Tem forma de fazer labels locais, mas nesse caso aqui a gente está fazendo labels globais, tá? E aí eu vou fazer o store, certo? Do nosso T0, se eu precisar, no A1,0. O que acontece agora? Eu vou fazer o não altera 3 e a gente vai fazer a nossa operação load T0 a 0,4, load T1 a 1,4 e a gente vai fazer o BGE, tá? A gente vai fazer o nosso BGE e a gente vai fazer o nosso T1, T0 não altera 4, quer dizer, eu não vou alterar, e se for preciso, porque o T1, no caso, se eu não saltar aqui, significa que eu tenho que alterar, então eu tenho que pegar o T0 e guardar no nosso A1. Então a gente vai pegar o T0, vai guardar na posição 4, quer dizer, ele é o Y do nosso A1, né? Com isso eu tenho não altera 4, que a gente encerra. Ok, pessoal? E aí a gente implementou todo esse código. O que eu sugiro de trabalho para vocês? Que vocês peguem esse código, coloquem no simulador e verifiquem o correto andamento da função para vocês. Falou, pessoal? Ok? Até mais então para vocês. Eu estou encerrando por aqui esse vídeo.